Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto e estou apresentando a você o curso Deixe a Bíblia Falar. Agradeço a oportunidade de estar com você para estudar as Sagradas Escrituras. A lição de hoje será as boas novas do Evangelho. Esta lição é do terceiro módulo do curso Deixe a Bíblia Falar, que tem como tema Deixe a Bíblia Falar, sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. Quais foram algumas realizações de Jesus quando esteve em forma humana aqui na Terra? Já vimos, na lição que falava sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, algumas delas. Ele acalmou tempestades, andou sobre o mar, alimentou multidões na multiplicação dos pães e peixes, curou enfermos, expeliu demônios. Mas qual foi a principal realização de Jesus quando esteve aqui na Terra? É isto que devemos nos perguntar, é isto que devemos procurar saber, conhecer e entender. Na última lição, cujo tema foi o pecado e seus resultados, nos preparamos para entender melhor a principal missão de Cristo aqui na Terra. Mas então, qual foi esta principal missão de Cristo aqui na Terra? Por que ele foi enviado? Hoje em dia, muitos ensinos no mundo religioso, chamado de cristão, atribuem a Jesus a missão de dar às pessoas uma vida melhor, em termos físicos, aqui neste mundo. Alguns grupos religiosos estão dizendo que Jesus veio para resolver os problemas que a pessoa tem neste mundo, problemas financeiros, de saúde e de outros tipos, de outras situações. É a chamada teologia da prosperidade. Mas a pergunta que deve ser feita é: esta foi a missão de Jesus? De novo pergunto, qual foi a missão de Jesus? Por que ele veio a este mundo? A palavra evangelho quer dizer boas notícias. E o que é? Ou quais são as boas notícias do evangelho? Em primeiro lugar, lendo as Escrituras, aprendemos que Deus tem uma profunda aversão, que quer dizer que ele abomina, ele tem repugnância ao pecado, como vimos na lição anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um profundo amor pelo pecador. Já no anúncio da vinda de Jesus a este mundo, temos a explicação de qual seria a missão principal, a sua principal tarefa aqui na Terra, quando o anjo disse a José que nome ele deveria dar ao nascer aquele menino. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, está escrito o seguinte: Mateus, capítulo 1, versículo 21. Nós lemos estas palavras lá. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus é um nome que significa Salvador, ou o Senhor salva. Imagine comigo a mãe de Jesus chamando-o: venha almoçar, Salvador. Ou, ao procurá-lo, alguém sabe onde o Salvador está? A forma como ele era chamado já dizia para o que ele veio. E ele próprio declarou, ele próprio disse o que ele veio fazer. Não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 13.
Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Publicanos e pecadores vinham comer com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, então, estavam achando ruim, errado, esta abertura de Jesus e seus discípulos para com os publicanos e pecadores e criticavam Jesus e os discípulos. Jesus ouviu e disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim, ele concluiu no versículo 13, chamar justos, mas pecadores. Um outro texto onde vemos essa mesma cena está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Mais uma vez. Então era comum ver Jesus rodeado de publicanos e pecadores. Pessoas que não se aproximariam, por exemplo, dos fariseus, mas se aproximavam sem temor de Jesus. Porque Jesus atraía estas pessoas, porque elas sabiam que em Jesus encontrariam amor, aceitação. Um ditado popular diz que toda moeda tem dois lados, e o amor de Deus aos pecadores é o outro lado de uma mesma moeda. Deus tem aversão, que quer dizer repugnância, incompatibilidade, ao pecado. Deus não pode ter comunhão, ter um convívio, uma relação com o pecado. Ele irá sim condenar severamente o pecador que não se arrepender e não aceitar a proposta da salvação. Mas aqui está o outro lado da moeda. Deus tem uma proposta de salvação. Ele construiu uma ponte para que o pecado que separa o homem de Deus fosse superado. Ele ama o pecador. Por isso Jesus andava cercado de pecadores. E ele explicou aos seus opositores críticos o convívio, explicou por parábolas a razão do convívio com tais pessoas. Ele contou 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. As 2 primeiras são bem simples e objetivas. Vejamos Lucas capítulo 15, versículos 3 a 10. Lucas capítulo 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 15, versículo 3 a 10. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. E ele continuou, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz:
Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. E Jesus conclui mais uma vez com a mesma frase: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. O que acontece quando perdemos um animal de estimação, por exemplo, um gato, um cachorro, um bezerro, uma cabra? O que fazemos? Procuramos com todo o empenho. E Jesus disse que veio procurar, veio buscar, não um animal de estimação, mas os homens perdidos. Por que Jesus convivia com os pecadores? Para conduzi-los ao arrependimento. Ele explicou: o céu promove uma festa. O céu faz festa quando um pecador se arrepende ou é achado. Deus deseja ter comunhão, ter um convívio, uma relação com os pecadores. Desde o primeiro pecado, lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, Deus tem buscado recuperar os pecadores e a comunhão com os pecadores. E Jesus, então, nesse texto de Lucas capítulo 15, contou uma terceira parábola para deixar isto ainda mais claro. Veja versículos 11 a 13, do mesmo texto de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 13. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Observe esta terceira parábola contada por Jesus. O filho mais novo chegou para o pai e pediu a herança antecipada, adiantada. O pai não tinha o dever de dar a herança adiantada ao filho. O filho não tinha o direito de receber a herança adiantada, mas por alguma razão o pai aceitou, consentiu e deu a herança antecipadamente ao filho mais novo, que era o filho que tinha menos direitos naquela cultura. Qual deveria ser a reação mais adequada por parte daquele filho? Por gratidão, ele deveria usar aquele dinheiro de uma maneira sábia, valorizar todo o sacrifício de uma vida do seu pai. Ele deveria pensar em retribuir isto a seu pai. Mas, estranhamente, este rapaz foi para uma terra distante. Ele se distanciou, ele foi para longe do pai. Não é isto que fazemos com Deus? Tudo que nós temos, a vida, o ar que respiramos, a saúde, a inteligência, os bens que nós temos, foi Deus que nos deu. Se nós existimos, é graças a Deus. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ao invés de agradecê-lo, em lugar de agradecê-lo, nós procuramos nos distanciar dele e viver a vida do nosso jeito, como fez aquele rapaz. Mas, a partir do versículo 14, encontraremos o relato de que ele não foi bem sucedido nesta decisão. Veja versículos 14 a 16 de Lucas 15. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O rapaz já havia gastado tudo e uma grande fome sobreveio àquele país. Ele começou a passar necessidade, ele não tinha mais nada. Então ele procurou ajuda. A única ajuda que ele conseguiu foi um fazendeiro que o mandou para o seu campo guardar porcos. Ele tinha vontade até de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Se você já
teve a oportunidade de ver criação de porcos, e a comida dos porcos não é nada agradável, não é nada desejável. Pelo contrário, mas foi o quadro em que ele se encontrou, a situação em que ele se colocou. E é assim que acontece. Aquele jovem recebeu antecipadamente os bens que o pai certamente havia conseguido através de anos de trabalho, com muito suor, com muito empenho. Foi para longe do pai, desperdiçou todos os bens do pai de uma forma irresponsável. Aí começou a passar necessidade e não havia o que fazer a não ser ir para o campo dos porcos. Preste atenção a um fato: quando os judeus que ouviam Jesus ouviram esta história, isto deve ter causado arrepios neles, pois para os judeus, porcos eram animais imundos, animais impuros. E Jesus disse que o homem foi parar no campo dos porcos, ele estava entre os porcos. Era uma coisa detestável, absurda, terrível. Foi justamente para lá que este jovem foi. É isto que acontece com o ser humano que insiste em andar longe de Deus, que insiste em viver a vida do seu próprio modo, tentando satisfação aqui, ali, nos prazeres, nos lazeres, nos bens materiais. Um dia acaba emocionalmente e espiritualmente no campo dos porcos e descobre que não há satisfação nas coisas que buscou. Mas a história tem um desfecho, graças a Deus, um desfecho alegre. Por isso que o Evangelho são as boas notícias. Veja versículos 17, 18 e 19. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Finalmente, ele voltou à sensatez, voltou à razão, recuperou o seu bom senso e concluiu que não era necessário viver naquela situação. Ao lado de seu pai ele teria o que precisava. E ele fez uma decisão: vou voltar para a casa de meu pai. Uma decisão difícil, uma decisão que exige humildade, uma decisão que iria restaurar sua relação com seu pai. Mas, para tanto, ele teria que voltar e declarar, admitir, ter pecado. Pequei e não mereço ser chamado de filho. Quero apenas um emprego. Quero que me trate como um trabalhador, um servo, um empregado. Para atravessar a ponte, o pecado causa separação entre o homem e Deus. O pecado cria um abismo, um grande buraco entre o homem e Deus. Para atravessar a ponte, esta mesma decisão o ser humano precisa tomar. Reconhecer que está no campo dos porcos. Há uma solução. É o reconhecimento, é a decisão e o retorno. Mas o retorno é difícil. Imagine este jovem sem ajuda, sem dinheiro, numa terra distante. Como seria difícil voltar. Como iria voltar, na verdade? A pé, provavelmente. Quantos dias durariam a viagem? O que ele comeria neste tempo em que a viagem durasse? Foi um retorno difícil. Todo retorno é difícil. Todo retorno requer mudança, sacrifício. E quando o homem decide voltar para Deus, ele precisa sacrificar-se, mudando suas atitudes, seu comportamento, seus valores. Agora vejamos a parte mais importante, o clímax, a parte alta, a ênfase desta história, nos versículos 20 a 24, onde nós lemos: então saiu dali, depois de ter decidido que voltaria para a casa do pai,
e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Quando foi que aquele jovem foi avistado por seu pai? O texto diz: quando o rapaz estava ainda longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Só se avista alguém que está longe quando se presta atenção. Por exemplo, quando você está esperando alguém num determinado lugar e essa pessoa demora de chegar, você começa a prestar atenção em todos que vêm ao longe para saber se a pessoa esperada se aproxima. Você começa a procurar, a olhar, a prestar atenção. Provavelmente este pai estava olhando no horizonte, com uma expectativa e com algumas perguntas. Onde está o meu filho? Como está o meu filho? E desejando ver a imagem de seu filho aparecendo no horizonte. E um dia, esta imagem apareceu. O pai correu, abraçou, beijou o filho, mandou colocar roupas nele, um anel no dedo, sandálias nos pés. Naquele período, quem andava descalço eram os escravos. Aquele rapaz recebeu o direito de voltar à família. O pai lhe devolveu o direito de pertencer à família. É isso que significa pôr um anel no dedo e sandálias nos pés. Que história maravilhosa, não é verdade? Essa história, por muitos, tem sido considerada o evangelho dos evangelhos. Mas por que Jesus contou esta história de um filho rebelde, de um filho que viveu irresponsavelmente, que gastou todas as economias, a herança do pai, que acabou no campo de porcos, mas voltou à sensatez, recuperou o bom senso, pensou direito novamente, se arrependeu e voltou. E foi recebido de uma forma calorosa, amorosa, alegre por seu pai. Por que Jesus contou esta história? Lembra onde tudo começou? Jesus sendo criticado porque comia com pecadores, capítulo 15, mesmo capítulo, versículos 1 e 2, Jesus estava explicando por que ele comia com os pecadores. Ele estava dizendo que Deus espera os pecadores de volta, Deus nos espera de volta. Deus quer você de volta, Deus me quer de volta, apesar de nossos pecados que nos leva ao campo dos porcos, Deus nos quer de volta. Aquilo que os céus esperam e desejam é o arrependimento dos pecadores. E por isso Jesus convivia com eles para mostrar-lhes esta verdade e chamá-los ao arrependimento. Deixe-me contar uma outra história. É uma ilustração que, mais uma vez, enfatiza esse ponto que estamos abordando. Certa feita, em certa ocasião, um pai repreendeu severamente seu filho adolescente
por ter chegado depois do horário limite em casa. E este filho, como um adolescente, revoltou-se com a repreensão do pai. Arrumou a sua mala e fugiu de casa. Foi para um lugar distante. Lá, ele conseguiu se estabelecer de alguma forma. Os anos se passaram e ele constituiu uma família. Quando seus filhos começaram a crescer, sua consciência começou a incomodá-lo, acusando-o de ser injusto com seu pai, porque ele estava agora vivendo a experiência de ser pai e vivendo a necessidade do cuidado, de impor limites aos próprios filhos. Então, ele começou a reconhecer que o que o pai havia feito havia sido para o bem dele e não para o mal dele. Depois de vários anos terem se passado, finalmente ele não aguentou mais a voz da consciência e resolveu escrever uma carta para o seu pai, onde dizia: pai, apesar de todos estes anos que não temos nos falado em função daquele acontecimento do passado, a voz da minha consciência me acusa constantemente de ter cometido uma grande injustiça. Eu quero voltar e tentar reparar o mal que eu fiz, mas não sei se o Senhor me aceitará de volta. Façamos o seguinte: se ainda existe aquela árvore na varanda de nossa casa, pendure um lenço branco ali, no dia, ele marcou o dia, no dia tal, do mês tal, e de longe eu olharei para a árvore. Se houver um lenço branco, saberei que o Senhor me aceitará de volta. Se não houver, eu entenderei e voltarei para a minha cidade, onde hoje estou estabelecido. Ele enviou a carta e, à medida que o dia marcado se aproximava, este homem, que quando adolescente havia brigado com seu pai, fugido de casa, ficava cada vez mais nervoso. Finalmente, o dia da viagem chegou. Ele pegou um ônibus para viajar de sua cidade para a cidade onde os seus pais moravam. Depois de várias horas de viagem, chegou à cidade dos seus pais. Desceu na estação rodoviária daquela cidade que havia sido sua no passado, pegou um outro ônibus que o levaria ao bairro onde seus pais moravam. Chegando ao local apropriado, desceu na parada de ônibus, andou em direção à rua de sua antiga casa e, antes de virar a esquina para a rua de seus pais, seu coração batia cada vez mais forte. Quando finalmente virou a esquina e olhou em direção à casa de seus pais e avistou a árvore, lágrimas rolaram do seu rosto. Por quê? Não havia um lenço branco na árvore? Não. A árvore estava repleta de lenços brancos. O pai não queria que seu filho tivesse dúvidas sobre o quanto ele desejava a sua volta, sobre o quanto ele desejava a reconciliação. É assim que Deus faz. Ele não quer que tenhamos dúvidas que Ele nos ama e quer a reconciliação, por isso enviou Jesus Cristo. Deus sabe da gravidade de partirmos desta vida sem o perdão, sem a salvação, e Ele nos quer de volta. Ele odeia o pecado, Ele tem aversão, repugnância ao pecado, mas Ele ama o pecador. Graças a Deus por isto. Vejo você no próximo vídeo, que será a segunda parte da nossa lição, As Boas Novas do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade de apresentar a você estas verdades bíblicas por meio do curso Deixe a Bíblia Falar.